Não se preocupe com eles, seu maior potencial será apenas o de um acólito de terceira série. Ranor disse com desdém. Sim. É isso mesmo, para os acólitos, as aptidões são mais importantes. Concordou Leilin. Embora esse grupo de jovens estivesse bastante silencioso durante a formação de suas panelinhas, ele naturalmente fez aquilo que mais o beneficiaria. Entre os acólitos, Jaiden tinha a capacidade de ser independente, mas Leilin não tinha uma aptidão tão boa, então ele só podia se juntar a um grupo. Além disso, comparando, naturalmente, o grupo com Kaluir era a cabeça com um futuro melhor. Haha. Bem-vindo. Bem-vinda. Com sua participação, nosso grupo agora está mais robusto, com certeza haverá um dia em que eu vou fazer essa pessoa se arrepender. Kaluir disse enquanto cerrava os dentes. Depois, alguns deles se reuniram depois do jantar e voltaram para suas respectivas cabanas. Beirute, o que você quis dizer antes, quando disse que era um continente diferente? Leilin procurou o mais amável, Beirute, e perguntou-lhe, preocupado com o que Beirute dissera antes. Oh, isso, você sabe. Na verdade, o continente em que estamos é bem pequeno. Para o mundo exterior, é conhecido como as Ilhas Chernobyl. Ilha. Leilin ficou boquiaberta. De acordo com sua jornada no último meio-ano, ele quase podia ter certeza de que esse continente era tão grande quanto o continente eurasiano em que ele vivia do mundo anterior. Mas era apenas uma ilha aqui. Oh, desculpa. A geografia é meu assunto fraco e muitas vezes fez com que meu tutor de casa estremecesse de raiva. Explicou Leilin. Verdade seja dita, a família Farley é apenas uma família nobre e sua herança era bastante curta. Não poderia ser comparado aos nobres daquelas famílias enormes, então não saber não era uma coisa rara. Ah. Ouvindo Leilin falar, Beirute riu jovialmente, eu também. Eu fiz 5 tutores de etiqueta sair em fúria. No final, meu pai ofereceu um salário mensal, mas ainda ninguém queria me ensinar. Isso foi algo que meu pai me disse especialmente antes de eu sair. Vamos continuar no tópico anterior, estamos nas Ilhas Chernobyl e o mundo exterior cunhou outro nome para ele, as Ilhas Estéreis. Estéril. Leilin estava um pouco cético, ainda há algumas pessoas aqui e muitos reinos, pode ser que isso esteja se referindo à falta de certos recursos. Está certo? Nas ilhas de Chernobyl, devido ao ambiente aqui, ou alguns fatores externos, a Terra aqui é incapaz de produzir qualquer um dos materiais que um mago precisa. Além dos acólitos sinceros e dos magos em reclusão, não há absolutamente nenhum outro vestígio de magos aqui neste continente. Então é esse o caso. Leilin acenou com a cabeça, e embora houvesse mitos de magos em sua terra natal, apenas o fundador da família Farley viu um mago. A partir disso, pode-se ver a raridade dos magos. E assim, precisamos ir para o outro lado dos mares antes que possamos realmente encontrar um continente. Ouvi dizer que não apenas existem vários tipos de recursos de que os magos precisam, mas há incontáveis. Vestígios de segredos e vestígios de laboratórios experimentais. No seu conjunto, o continente tem várias academias e organizações que negociam e trocam informações de magia. Nesse continente, magos não são uma lenda. Embora ainda sejam incomuns, até mesmo um ser humano normal pode ser capaz de ver um. Só podemos avançar no progresso de nossas habilidades de acólitos. Os olhos de Beirute emitiram sinais óbvios de desejo. Então é esse o caso. Qual é o nome desse continente então? Perguntou Leilin. Eu não sei. Beirute balançou a cabeça, aquele continente é muito grande. Nunca houve um nome unificado para isso. Quanto a nós, estamos indo para o sul do continente, e é conhecido como as estreitas regiões costeiras do sul. Apenas as regiões costeiras do sul sozinhos são várias vezes maiores que as ilhas Chernobyl em que estamos. Se Leilin sugou uma lufada de ar frio. Tão grande. Este mundo é realmente muito vasto. Quanto mais alto estiver, mais se pode ver. Esta é uma frase de um bardo que eu gosto muito. Beirute concluiu. Obrigado pela sua explicação. Acho que preciso de algum tempo para digerir a informação. Leilin despediu-se e voltou para sua cabana. Havia uma placa de metal na porta de madeira amarela onde um 9 foi escrito, e parecia estar bastante enferrujado. Empurrando a porta, um odor de podridão e ferrugem invadiu seu nariz. Leilin espirrou incontrolavelmente 2 vezes. Parece que este é apenas um ponto de encontro, então as acomodações são bastante simples. Além de uma cama e cadeira na cabana de madeira, não havia praticamente nada mais. Leilin encontrou um pano, limpou a cadeira e sentou-se. Asterisco criac asterisco a cadeira de madeira rangeu continuamente, o que fez com que Leilin se preocupasse que ela fosse esmagada em pedaços no momento seguinte. Sorte é só por uma noite. Nesta condição, seria melhor limpar um pouco primeiro. Leilin tirou a poeira do corpo e saiu da cabana de madeira. Ele fizera planos de se encontrar com George e os outros, e como já escolhera sua academia agora, deveria contar a eles para que pudessem escrever um para o outro no futuro. Para o lote de acólitos em que Leilin estava, eles foram considerados um dos últimos grupos a chegar ao acampamento. Depois que o lote de Leilin escolheu suas escolas, as várias tendas das academias pareciam ter menos pessoas visitando-as, e parecia ser muito mais silencioso. Inea Ivory Tower, está aqui. Leilin caminhou até a parte de trás dos alojamentos estudantes e bloqueou o caminho de uma garota familiar da mesma equipe de viagem. Oi Lisa, você sabe onde está George? Lisa era uma garota ruiva que amadurecera cedo, já se podia ver as finas curvas em seu corpo. Leilin. Lisa corou, como se ela tivesse uma boa impressão de Leilin, que ajudou vários acólitos ao longo da jornada várias vezes. George está no quarto 13, vou chamá-lo para você. Lisa pegou a saia e rapidamente saiu correndo. Afiando o perfume que permanecia no ar, o coração de Leilin tremeu. Leilin. Este pensamento lascivo foi muito rapidamente quebrado por uma voz alegre. George obviamente tomou banho e trocou de roupa. Ele também raspou o bigode e deu um ar muito refrescante. Você já terminou de escolher sua academia? Perguntou George em voz alta, enquanto dava um tapinha no ombro de Leilin. Sim, eu fiz, a academia Abyssal Boniforest. Leilin respondeu. Abyssal Boniforest Academy. George tocou o queixo, eu ouvi de minhas mulheres mais velhas que parece ser famoso por sua magia de elementos sombrios e escuros. Espero que você não vá mijar nas calças por causa de um esqueleto durante a noite. Idosas do sexo feminino. Leilin balançou a cabeça e tinha ainda mais admiração pelas habilidades de George para seduzir mulheres. Hehe. Aqueles que são capazes de participar do teste de aptidão são todos da nobreza, e acontece que eu conheci uma prima distante, uma prima mais velha. George riu presunçosamente como se tivesse ganho alguma coisa. Quanto aos esqueletos e coisas assim, acho que os veremos não só à noite, mas mesmo em plena luz do dia. Leilin riu amargamente, pois assinaram um contrato de acólitos com um esqueleto há não muito tempo. Não importa o que, contanto que você saiba a localização, tudo bem. Vamos manter contato no futuro. George disse sério, uma grande mudança em relação à sua expressão presunçosa anterior. Vamos manter contato? Leilin assentiu. Oh sim. Você sabe para onde Bessita foi? George perguntou de repente. Bessita? Leilin sacudiu a cabeça. Após o ataque anterior dos lobos, a menina vibrante e bonita tinha ficado muito mais silenciosa, mas pelo menos ela tinha suportado e seguramente chegou aqui. Sim. Eu ouvi de outros companheiros que sua aptidão não era tão boa, apenas a de um acólito de segundo grau, então ela entrou na Academia dos Jardins das Terras Altas. Eu sei agora. Obrigado.
Leilin não estava muito interessado nos assuntos dessa garota. Embora ela fosse a que a anterior Leilin realmente admirava, para ele, uma menina de 13 ou 14 anos de idade era apenas uma criança. E os encontros anteriores foram apenas travessuras de uma criança. Como é? Você se sente um pouco desperdiçado porque não conseguiu colocá-la em suas mãos. George mais uma vez voltou a ter uma expressão indecente. Scrum. Depois de mais 1 ou 2 horas, o céu já havia escurecido. Leilin estava no acampamento da Abyssal Bunny Forest Academy e desfrutou do jantar oferecido pela academia com os outros acólitos. Desta vez, o jantar foi extremamente suntuoso, e porque eles estavam saindo amanhã, eles foram generosos com as porções. Vários sucos de frutas e vinho, frango assado perfumado, molho de peixe, trufas, frutas e saladas satisfizeram a barriga de Leilin, que não comia muito desde que apareceu nos campos. Os acólitos estavam comendo e bebendo em vários grupos, e os olhos de Leilin olharam para o canto e encontraram o professor Dorothy e Jaden em pé em um canto. Jaden também falou algumas vezes com ele. Ter um acólito da 5ª série neste semestre, nós somos realmente sortudos. Beirute arrancou uma enorme tira de coxa de frango do churrasco e deu uma grande mordida. Desde que Jaden chegou, o professor Dorothy e ele falaram em algumas ocasiões, eu me pergunto o que eles estão falando. Para os acólitos, a aptidão determinará grandemente o progresso de um mago. O que o professor Dorothy está fazendo é bastante normal. Beirute, coma seu frango de churrasco. A voz de Caroer ficou fria, e só depois de ver Beirute beber o suco de fruta e abaixar a cabeça, voltou seu olhar para o churrasco. Embora a aptidão seja importante para um mago, não é tudo. Apenas o acúmulo e a compreensão da informação é o verdadeiro motivador e a chave para a ascensão dos poderes dos magos. Um acólito de 3º grau adicionado. Embora fosse verdade, a atmosfera do grupo escureceu quando viu Jaden e o professor conversando. O grupo silenciosamente comeu suas iguarias, aparentemente perdendo o apetite. Ah! Gurisha, depressa, o que aconteceu depois? Por outro lado, os acólitos de menor aptidão sentaram-se em círculo com Gurisha no meio, narrando uma aventura arriscada. Ele teve eloquência e foi bem-humorado em seu discurso. Nissa e Dodori seguraram suas barrigas e riram coquetamente como se fossem 2 Clarks felizes. Comparado a eles, esse lado estava bem silencioso. O grupo olhou um para o outro e esticou o pescoço, ouvindo atentamente. No entanto, apenas Caroer manteve sua expressão orgulhosa. Vendo que até mesmo o acólito da 4ª série, Raynor, não suportava ir até lá e ouvir e parecia ter medo de perder a face, Leilin riu silenciosamente. Afinal, eles são apenas um bando de crianças. Depois que o jantar terminou, o grupo se despediu e voltou para suas respectivas cabanas. Depois da limpeza simples de hoje, a cabana de Leilin era pouco acomodativa. Pelo menos não havia tanto pó como antes. Leilin estava deitado em sua cama sem tirar a roupa, e ele olhou fixamente para o teto como se estivesse perdido em pensamentos. Eu finalmente entrei em uma academia. Também é hora de o cultivo dos magos abrir suas portas para mim.